Bem-vindo a mais um episódio do Inglês Sem Censura. E agora com um cenário novo, né, Dani? Que chique. Uma modificação. Pode de chique. Vai pegando uma evolução, as coisas vão melhorando. E vai vir um terceiro cenário depois ainda. Depois que o novo estúdio estiver pronto, da produtora, vai ter um cenário todo virtual para nós. Vai ficar um negócio bem bacana agora, o próximo. Vai ter um negócio legal. Dani, Fala. Eu tive prestando atenção nas nossas últimas conversas e uma coisa muito interessante que me ocorreu. E aí você criou essa pauta justamente para o programa desse nosso episódio, que é justamente falando sobre intercâmbio. Então eu tive o seguinte, meu filho morou um ano nos Estados Unidos, fez intercâmbio, nós tivemos problemas, porque na primeira família que ele esteve, ele acabou não se adaptando, não gostou, não foi bacana. Certo que a segunda família foi maravilhoso, a segunda família dele recebeu ele muito bem, nos recebeu muito bem quando eu fui até lá, foi assim, foi sensacional. Mas tivemos problema. E aí vem a minha preocupação, quais são nossos cuidados básicos que a gente tem que ter, Dani, para mandar um filho para um intercâmbio? Quais são esses cuidados que a gente tem que se preocupar com isso? Bom, como a gente já mencionou em programas anteriores, escolher uma agência muito boa, né? E que tem no mercado, já falamos, tá? Agora, tem coisas que vão escapar das nossas mãos. Você não tem controle sobre isso. Que foi o que aconteceu com o teu filho, por exemplo. Foi numa agência boa, fez tudo direitinho, tá? Só que tem uma coisa que tem se chama empatia, compatibilidade. Às vezes não rola, né? E mudar é um parto. Então, se o teu intercâmbio for de um mês e meio, lembre-se que para conseguir mudar de família é uma burocracia desgraçada, demora 15, 20 dias para tentar te encaixar numa outra família. Se for um intercâmbio de um mês, por exemplo, você vai mudar nos últimos 3 dias. Esquece. Que vantagem Maria leva? Não compensa. Então, é meio que roleta russa. E quando esse aspecto, né? E como é melhor escolher casa de família? É melhor escolher alojamento? Tipo de problema tem se eu ficar em alojamento ou casa de família ou algum outro tipo de acomodação? Como é que isso acontece? O problema principal pode ser a falta de compatibilidade, né? Numa casa de família, você foi para a família errada, digamos assim, que não tem a ver com você. Demora uns 10, 15 dias, vai até 20 dias para você conseguir mudar. Então, no intercâmbio curto, pode ser um problema. Outro problema que eu posso ver numa casa de família é que tenha outros brasileiros na mesma casa. Apesar de você colocar lá na opção que você não quer com brasileiro, mas isso não adianta muito. É uma coisa que também escapa, foge do controle da agência aqui no Brasil e do nosso também. É uma coisa que é visto lá. Então, alojamento. Tem horário geralmente para entrar, horário para sair, fecha as portas às 10 da noite e tal. Então, se você é um cara boêmio, você pode ter um probleminha em ficar em alojamento das universidades, das escolas. Não é assim, entre e sai a hora que quer, porta aberta, né? A maioria não é. Então, aí também alojamento, né, com outras pessoas no quarto. Vai que você dá aquele azar de chegar num quarto com outros 2 brasileiros. Então os mala, né? Então aquele famoso mala dentro do quarto. Brasileiro tem hábito totalmente diferente de asiático. Não estou criticando, pelo amor de Deus, japonês, coreano, chinês, tailandês. Não é isso. Mas os hábitos são extremamente diferentes. É difícil. Mas é culturalmente rico. Mas você precisa, né, ser uma pessoa aberta a novidades. Porque, dividir um quarto com pessoa que você não conhece é de lascar, né? E eu achei muito interessante que, assim, Daniel, ele fez todo o preparo contigo para poder ir para lá, né? E teve que fazer todo um trabalho de língua na empresa que a gente contratou para poder fazer o intercâmbio. Eu vi que você habilitou já ele, pode ir tranquilo que ele não teve problema, ele realmente não teve problema. A gente faz a carta de recomendação, que eu fiz a carta de recomendação, atestando o nível dele bonitinho. Um professor tem que fazer isso. E isso é um diferencial bem bacana, sabe? Realmente chegar lá, quando encaminharam para uma escola, a escola que recebeu ele também foi muito bom, que era no mesmo. Ele teve problema também com isso, agora que eu lembrei. Como ele ficou numa casa que era dentro de uma cidade, e ele teve que mudar para uma outra cidade, ele teve que mudar de escola também, porque a escola atende só aquela cidade.
e a outra escola de outra cidade. Até porque tem o ônibus que vai buscar em casa, vai deixar na escola, toda aquela estrutura. Aí muda bastante coisa. Aí muda tudo. Então ele teve uma troca no meio do intercâmbio dele quando foi trocar de família. Então isso foi bem complicado. Então, mas mesmo sendo complicado, deu para fazer. Por quê? Porque era um intercâmbio de 1 ano. Então você tem tempo hábil. O que a gente está falando para pessoas da nossa idade, por exemplo, são intercâmbios de 1 mês. Engole. Não dá tempo. E como é que tá esse intercâmbio, Dani, para nossa idade? Tá bombando, tá explodindo, tá muito legal. Para nossa idade e terceira idade. A gente está um pouquinho abaixo ainda, né? Não chegamos lá. Quase. Quase, né? Então, cadê o andador? Pega o andador, né? Então, tá bombando, só que a gente tem que observar alguns cuidadozinhos só a mais, né? A gente está observando um grande número de pessoas ou separadas, divorciadas, ou que ficaram viúvas, ou então simplesmente os filhos cresceram, saíram, casaram, foram estudar, sei lá. Os caras se pegam sozinhos, né? Geralmente pessoas não são casais, o homem sozinho, ou a mulher sozinha que vai fazer intercâmbio, uma senhora, um senhor. Tem agência se especializando só nisso e fazendo um trabalho sensacional. Então é gente que resolve curtir a vida depois dos 55, depois dos 60, depois dos 65. O único cuidadozinho extra que a gente tem que tomar com intercâmbio para pessoas bem maduras, aí estou falando de terceira idade, é um seguro-saúde extra. Não aquele que é obrigatório. Tem um seguro obrigatório que você faz, é impossível você fazer intercâmbio sem seguro. Só que ele não cobra um monte de coisa. Então vai que, né, velho adora cair, quebrar o fêmur, sabe que um abraço, sabe? Né, tem osteoporose, tem essas coisas, é uma tristeza. Então eu tô brincando, mas cara, é seríssimo isso, né? Então, uma queda tal, você vai para um hospital, cara, uma diária de um hospital pode ser 2, 3 mil dólares. Então um intercâmbio pode virar uma tortura na tua vida e uma dívida eterna. Então, muito cuidado ao contratar, para esse público específico, o único cuidado é contratar um plano de saúde, um seguro de saúde para essa viagem, que a gente chama de Fully Comprehensive, que é um total, que cubra tudo, um piripaque, um AVC, um infarto, uma queda, tá? Até que a pessoa possa ter remoção para o Brasil em condições adequadas, se tiver que vir deitado, que isso ocupa, né? Eles montam uma maca no avião, tal, isso ocupa várias poltronas. Se você tiver que fazer isso do seu bolso particular, cara, é um custo, você vai pagar 8 passagens. Né? Então, e também essas agências especializadas em terceira idade, pessoas bem mais velhas, também já cobrem isso. Mas leiam o contrato direitinho. Dani, nós fizemos um voo que a gente saiu de Miami, aí foi Miami, Atlanta, Vegas. Devido à distância de Vegas para Atlanta, a gente acabou, minha mãe quando chegou em Vegas, chegou com dor de ouvido. E assim, é incrível, né? O seguro que a gente fez, a estrutura que se preocupou, como tu falaste agora, toda uma preocupação de fazer um seguro adequado, uma estrutura adequada para você poder estar lá e estar tranquilo. Porque eu já viajei sem seguro, vou te contar 2 exemplos aqui agora. Não deve. Já viajei sem seguro e eu tenho um problema na vista e eu tive que consultar lá para poder pegar o colírio que eu esqueci no Brasil, o colírio da pressão dos olhos. E aí nessa brincadeira eu gastei uma nota com a consulta, 3 vezes o valor do remédio, foi assim um absurdo o que eu gastei para poder realmente ter o colírio que eu precisava para pingar para a pressão dos olhos. E sem contar dor de cabeça, você está fora do teu país, você não sabe onde ir, com quem falar, como é que faz para marcar uma consulta num país novo. A sorte foi o Guilherme, né? É de lascar. O Guilherme já estava morando lá e ele foi passear com a gente, ele foi encontrar com a gente. Ele saiu de Atlanta, encontrar com a gente em Orlando, passeando com a gente, foi quando eu dei a pressão alta no olho. Então, voltando ao caso da minha mãe, e com o seguro a gente acionou, o médico foi no hotel onde a gente estava, consultou minha mãe no hotel, pingou o remédio no hotel, tratou da minha mãe no hotel. Esses seguros bons funcionam, não é coisa de brazuca não, o negócio funciona, é legal. Custa, mas é legal. E o que é interessante, no teu raio de ação, o médico já te diz qual é a farmácia que você tem que ir, aonde você vai buscar o remédio. Então você já sai do teu local onde você está, vai naquela farmácia certa que ele já mandou via e-mail, via internet,
para a farmácia já tem teu nome, você chega lá, se identifica e recebe o remédio. Legal, né? Nossa, é outra coisa, cara, é outra coisa. Primeiro mundo, é legal. Nossa, eu digo, caramba, gente, realmente vale a pena você ter um seguro, você pagar uma estrutura, você se preocupar com isso. Sair do Brasil, você tem que ter toda essa pequena preocupação de vários detalhes. Que começa meses antes. Não estamos agora em fevereiro, decidi fazer o intercâmbio, vou o mês que vem. Esquece. Tudo atropelado não vai dar certo. Não vai. Planejamento de meses antes. Intercâmbio é uma coisa bem planejada, certinho. Tem que ser. Gente, então assim, Dani, outra coisa importante que eu me lembrei, quando a gente fez toda a legalização do meu diploma, eu achei isso muito interessante, porque é algo que vai abrir portas para mim já lá nos Estados Unidos para exercer a profissão lá. Então isso é muito bom. E essa foi a preocupação tua desse a questão do intercâmbio. Então, para nossa idade, tem que ter uma preocupação de não chegar lá, vai para aprender a língua, vai, mas pode trabalhar também. E aí, para chegar lá para trabalhar, brasileiro vai daqui para trabalhar como gari, vai daqui para ser babá, vai daqui... E cara com mestrado, com doutorado, pelo amor de Deus, não precisa fazer isso. Você pode ir para os Estados Unidos e exercer sua profissão lá, sim. É um desperdício de mão de obra. Não estamos subestimando gari, babá, nada disso. Com certeza, por favor. São profissões super importantes, tal, só que a conversa aqui é outra. Nós estamos falando de pessoas com pós, com doutorado, com mestrado e que estão lavando prato. Isso é um desperdício de mão de obra especializada. Isso é uma coisa muito séria e, como ele está falando, não tem necessidade. Existe o reconhecimento dos diplomas brasileiros através de agências internacionais. Isso é para qualquer país de língua inglesa, não só Estados Unidos. A gente está falando aqui Estados Unidos, que é o caso dele. A gente faz isso. Dani, valeu. Gente, até o próximo episódio. Um abraço. Cheerio! Bom, tem duas maneiras da gente usar pouco na língua inglesa. Uma só em português e duas e você vai ter que dormir com isso.